Olá, família abençoada, bem-vindo a mais um culto em casa domingo. Meu nome é Josué. Eu gostaria de compartilhar um versículo com vocês. O versículo está lá em Josué 24:15 e diz assim: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, que neste domingo, neste começo de semana, a gente venha adorar ao Senhor com a nossa família, a gente venha servi-lo de todo o nosso coração e que você venha saber, você e sua família venham saber que vocês não estão sozinhos. Vamos ouvir agora a palavra de Deus com a nossa pastora Aristina. Tenha um ótimo domingo e uma excelente semana. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui para compartilhar a palavra de Deus. E nós estamos a alguns dias da celebração da Páscoa. E o texto que eu quero compartilhar hoje fala dos textos quando Jesus voltou para o céu. Nós vamos ler no livro de Atos, capítulo 1, versos de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá de modo como o vistes subir. Que maravilha! Aquelas pessoas que estavam participando daquele momento especial. Mas eu imagino também a situação de perplexidade e até de desamparo que eles sentiram naquele momento, quando o Senhor Jesus, o amado Salvador, que tinham convivido com eles ali já depois de ter ressuscitado, ele agora é elevado aos céus e desaparece da vista deles. E aí, naquele momento, Deus providencia que 2 varões de branco testemunham para eles que este Jesus, este mesmo que eles estavam testemunhando, estava subindo de volta para o Pai. Ele voltará. Ele voltará. Esta é a mensagem que nós precisamos anunciar. Aqui nesse texto tem coisas maravilhosas para nós, para reviver dentro de nós a esperança, a certeza e a fé na volta do Senhor Jesus. Ele dá instruções aos discípulos, a tantas pessoas que o cercavam, e ele deixa missão de ser testemunha,
missão de anunciar todas as experiências que eles tiveram com Jesus, de anunciar que Jesus morreu, de anunciar que Jesus ressuscitou, de anunciar que Jesus voltou a estar à direita de Deus Pai e principalmente a anunciar que Jesus voltará. Você tem essa esperança? Você tem essa certeza? É preciso ter. Em todos os tempos, precisamos fortalecer dentro de nós esta mensagem de esperança, porque este mundo em que estamos é tão decepcionante, é hostil, é mau, e há muitas coisas que nos entristecem, que matam às vezes a nossa alegria, e nós precisamos levantar os nossos olhos, não para olhar Jesus se despedindo de nós. Nós precisamos levantar os olhos para lembrar que o Senhor voltará, para aguardá-lo. E enquanto nós o aguardamos, trabalhando, testemunhando em todos os lugares, testemunhando verbalmente, testemunhando nós mesmos a cada um, pessoalmente, testemunhando até os confins da terra através de missões, sustentando em ofertas e em oração aos nossos missionários que estão por toda parte aqui no nosso país e até os confins da terra, como a palavra nos manda, o que o Senhor Jesus recomendou. Vamos lembrar que em algumas maneiras o Senhor Jesus nos manda olhar. Ele nos manda olhar. Em uma oportunidade ele mandou para assim avivar a nossa confiança nele. Ele mandou que os discípulos olhassem para os lírios do campo, que olhassem para as aves do céu e que visse o quanto o nosso Pai do céu cuidava dos lírios e os vestia de maneira magistral. Cuidava e providenciava o alimento e a segurança para as pequeninas aves que voam no céu, para que a gente se lembre que somos para Deus mais importantes, mais preciosos do que plantas e aves. Somos amados de Deus. Estamos sendo aguardados por Deus quando Jesus voltar e levar a sua igreja. E também para nos lembrar da missão, em outra oportunidade, ele manda os discípulos olhar para a seara, olhar para os campos brancos para a colheita. Não era simplesmente dos grãos, dos frutos que ele estava ele estava tratando, ele estava falando das almas, das pessoas, de pessoas prontas para serem recebidas no reino de Deus através de ouvir a mensagem do Evangelho e entregar a vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus voltará. Esta é a mensagem de certeza e de esperança. E para encerrar, eu quero ler mais um texto da palavra de Deus ao seu coração. Está em João 14, de 1 a 6. Disse Jesus para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele Jesus que os anjos testemunharam que voltaria e voltará. Ele é o único caminho para Deus. Eu já entreguei a minha vida a Ele. Você já fez isso? Entre neste caminho de volta para Deus. Entre neste caminho de salvação.
Jesus voltará. Aguardemos com fé, esperança e desenvolvendo cada dia a missão de testemunhar da sua volta e da salvação única que ele veio trazer. Deus te abençoe. Quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por este momento especial em torno da Tua Palavra, recebendo direto do Teu Espírito Santo esta confirmação da volta do Senhor Jesus, prometida, testemunhada pelos anjos. Ó Senhor amado, nos ajude, nos fortaleça, que nós estejamos preparados para aquele dia. E se antes do Senhor voltar, nós formos para o Senhor, nós formos através da nossa morte, nós saímos desta vida, que no dia que Ele voltar, Ele há de nos ressuscitar, assim como Ele ressuscitou dentre os mortos. Pai amado, visita cada lar que está recebendo este vídeo, visita com Teu poder transformador, com o Teu poder de curar, com o Teu poder de trazer a cada dia ânimo, força, saúde, fé e esperança para cada pessoa, para cada família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua saúde, a sua vida financeira. Fique firme na esperança da volta do Senhor e que Ele te abençoe e te guarde. Sou a pastora Aristina da Igreja Batista Parque Cuiabá e peço a Deus que te abençoe e que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Firmes na esperança e certeza da volta de Jesus.